Oi, 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 gente, tudo bem? Boa noite para quem tá assistindo praticamente aqui ao vivo, bom dia ou boa tarde para quem for assistir depois. Esse é o nosso sétimo vídeo do estudo Memórias de um Suicida. Eu sou a Ariane Carine, do Vivenciando o Espiritismo. Para quem já me acompanha, provavelmente vocês já me acompanham nas redes sociais. E a gente vai falar hoje sobre o sexto capítulo, A Comunhão com o Alto, desse livro incrível da Ivone. E esse capítulo tá repleto de lições de aprendizado sobre como funcionam coisas que a gente já sabe, como ocorrem aqui no plano material, mas é uma experiência riquíssima que vai abrir os nossos horizontes para vivências que Camilo teve. Camilo, para quem não sabe, para quem chegou agora, aconselho a ver os outros vídeos, porque a gente está acompanhando essa história desde o início. Então, Camilo é o espírito que ditou essa obra para Ivone, de uma experiência que ele teve após um suicídio que ele cometeu. Camilo, ele era um escritor e ao desencarnar, né, escolheu o suicídio como forma de desencarne. Ele é um escritor extremamente renomado. E aí ele acabou utilizando do seu dom, né, com as palavras, para escrever esse icônico romance carregado de lições valiosas para nossa evolução, para o nosso entendimento, enfim. Como de costume, a gente vai fazer a nossa prece inicial, como nós sempre fazemos, para estarmos acompanhados sempre de uma vibração mais positiva, por ser um tema um pouco mais denso, um pouco mais pesado, né, e não ser carregado de energias envoltas a esse tipo de vibração. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos para agradecermos ao alto por conseguir estar mais uma semana juntos, estudando esse livro, estudando essa obra valiosa, que a gente consiga extrair os ensinos necessários para o nosso aprendizado e principalmente para o auxílio aos nossos próximos que talvez, né, sofram com alguma depressão, com alguma doença da alma e pensem em algum momento a recorrer ao suicídio. Então, que nós consigamos sempre orientar e trazer lições que a espiritualidade nos abençoa, né, nessa obra. Então, que a gente consiga colocar isso em prática para o nosso interior e também para auxiliar os nossos irmãos. Que assim seja. É isso então, gente. A gente vai continuar falando sobre a história em si. Para quem não lembra, o último capítulo nós finalizamos com eles naquela reunião que eles tiveram, naquela palestra que eles tiveram e aprenderam bastante lá, tá? E aí, nesse capítulo, Camilo começa colocando alguns versículos de Mateus, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e menciona que ele começa escrevendo assim, né? Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, métodos que ele menciona são os métodos que utilizaram, né? Do telão que passou toda a imagem daquele espírito que foi na frente de todos os outros, passou a imagem da própria vida e despertou muitos deles que estavam lá assistindo, né? Então, não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação de desencarne, né, que já tinham morrido, com confiança que era de se esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconsciente, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Então existiam espíritos que eles permaneciam inertes, eles não conseguiam absorver nada e não conseguiam compreender nada, eles simplesmente estavam inertes naquele estado de perturbação, não iam nem para frente nem para trás, não conseguiam entender nada do que estava ao seu redor, né? Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais, tampouco vê-los com um desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles quanto possível a fim de mais eficientes se tornarem as operações? Então, Camilo pergunta, né? Ele questiona aqui o que fazer se esses espíritos eles não aceitam, se eles não escutam o que os mentores dizem e permanecem nesse estado assim. Se os mentores já fizeram tudo o que lhes podia, já abordaram tudo o que lhe fosse possível e ainda assim eles não
não saíam desse estado de inércia, né? A augusta protetora do instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Aqui fala de Maria de Nazaré. Então ela tinha pressa de ver todos eles, como uma mãe tem uma pressa de ver o filho bem, de ver o filho restabelecido, ainda que não possa fazer pelo filho. As mães sempre querem ver os filhos restabelecidos de quaisquer que sejam os problemas que estejam passando. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, partiram ao eminente diretor do departamento hospitalar. Existir necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos insolúveis na espiritualidade. E assim, gente, isso é incrível. A espiritualidade, que tanto sabe, estavam querendo ir até a Terra para conseguir ajuda de espíritos encarnados para auxiliar, porque os métodos que até então utilizaram não era possível para despertar esse espírito. Palestras, os métodos fluídicos também, nada era fazia eles despertarem ou absorverem quaisquer que sejam as orientações que a espiritualidade queria implementar, né? Queria auxiliar. Inteirado das particularidades, em conferências a que também assistiram os devotados operadores dos gabinetes, irmão Teócrito, que é o diretor-geral do hospital, para quem não lembra, nomeou a comissão que deveria sem demora partir para a Terra a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Então, houve uma comitiva que desceu até a Terra para ver se existiria alguém ou alguma instituição capaz de auxiliar nesses casos. Muito curioso, né, gente? O departamento de vigilância foi solicitado para esse departamento, né, ir junto, pois achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre a nossa colônia e os proscênios terrestres. Então, esse departamento de vigilância, que tinha os arqueiros hindus, eles que faziam essa ligação entre um plano espiritual e o plano material. Por quê? Porque como eles estavam carregados de espíritos do um grau mais evoluído, mas também de espíritos suicidas, para não ocorrer nenhuma investida de espíritos inferiores, que isso também ocorre no plano espiritual, né? De querer destruir algum trabalho. Então sempre tem que ter os militares, os arqueiros, enfim, que nesse caso específico são os hindus, né? Então sempre o departamento de vigilância ele é recrutado no Hospital Maria de Nazaré quando há necessidade de ir até, de vir até o plano material. E dos funcionários de lá, um dos colaboradores de lá, solicitava da seção de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão de vera fraternidade de princípios no perímetro astral enfaixado por Portugal, Espanha, Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais dos médiuns, as mesmas congregados. Um primeiro parênteses, a seção de relações externas, a gente vai ver bastante esse termo utilizado nesse capítulo. Então lá há uma seção de relação externa que faz o intercâmbio, não seria bem o intercâmbio, mas faz essa comunicação com outros departamentos da espiritualidade. Então, o que eles estavam procurando era uma casa espírita que trabalhe fluidos psíquicos, que trabalhem de uma forma séria e fraternal, e a gente vai ver que pouquíssimas casas espíritas possuem um trabalho sério e que dava para se intitular dentro do que eles precisavam, por N motivos que a gente vai ver mais pra frente, mas eles estavam procurando uma casa espírita séria, e esse departamento de relações exteriores, né, é como se fosse uma embaixada conversar com a outra, né? Acho que vocês conseguiram compreender. Então, quando se trata em outras instituições na espiritualidade, é esse departamento das instituições, das colônias, que faz esse intercâmbio, né? Coube ao Brasil, nosso querido e amado Brasil, a preferência dada à variedade de organizações científicas,
onde o senso religioso e a fuga da moral cristã consolidavam o ideal de amor e fraternidade tão admirado pelos da legião em apreço, a par da magnífica falange dos médiuns bem dotados para o espinhoso mandato. Então eles acharam aqui no Brasil algumas organizações, algumas instituições que trabalhassem numa vertente científica e espiritual para conseguir auxiliar no trabalho que eles necessitavam, né? E aí, vendo uma instituição que possui um trabalho extremamente sério, ainda assim eles pegavam uma ficha dos médiums daquela instituição para ver se esses médiums teriam os aspectos morais necessários para um trabalho de extrema importância, que é o que a gente vai fazer, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Nessa mesma noite em que eles estavam conversando, partiu pequena caravana com destino ao Brasil. Então, para ter uma noção de como é tudo muito rápido, o tempo lá a gente sabe que passa diferente, então eles tiveram essa ideia, não, vamos recorrer a algum órgão terreno que consiga nos auxiliar, alguma instituição terrena que possa nos ajudar. Já foram falar com o diretor já mandou falar com a seção lá de vigilantes, que aí já em contato, os espíritos que estavam organizando essa caravana, já em contato com a seção de relações exterior, já achou algumas instituições que eles pudessem conversar com os médiuns. Então, assim, foi tudo muito rápido, em questão, assim, de algumas horas, já tinham encontrado os médiuns, encontrado as instituições que casariam. Então, o processador da espiritualidade, ele é muito mais ágil do que aqui, né? Não tem toda aquela demora, toda aquela burocracia. Existe uma forma organizada de fazer as coisas, mas não necessariamente uma burocracia que impeça ou que entrave os trabalhos, porque, como diz ali, há urgência, né? A própria Maria de Nazaré tem urgência de que todos se recuperem. A espiritualidade tem urgência de que a gente chegue no caminho que nós deveríamos chegar, né? Mas a gente sabe que nosso time não está em sincronia com um deles, né? Então, esse pequeno grupo foi em busca, né? Enfim, a pequena caravana, ela veio então ao Brasil. Dispensada foi a necessidade de veículos de transportes, pois empregariam a volitação para o trajeto por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. Como eles eram os espíritos muito superiores, não levariam nenhum preso, nenhum espírito suicida que estava lá no hospital se recuperando. Como não tinha necessidade de levar um espírito inferior, todos eles já sabem volitar, é normal para espíritos mais superiores, então eles foram volitando sem necessidade de carruagens, enfim. Dedicados instrutores, então foram 2 instrutores, esse Alceste e o Romeu, né, que deram a ideia. Foram 2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão que eles queriam auxiliar, especializados na ciência da organização físico-astral. Foram também alguns enfermeiros com poderes conferidos pelo diretor de examinar as possibilidades dos médiuns cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido da seção de relações externas. Então eles tinham uma lista de médiuns que poderiam fazer esse trabalho, mas eles ainda teriam que ir até lá e ver coisas super interessantes que a gente vai acompanhar aqui. Não só o aspecto moral, mas o aspecto físico também era importante, e o aspecto do próprio perispírito deles também foi feita uma análise. Antes, porém, da partida dessa comissão, fora expedida a mensagem telepática da direção-geral do Instituto. Então, a direção do Hospital Maria de Nazaré, por meio da telepatia, passou uma mensagem localizada na mansão do templo aos diretores e guias e instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como aos seus próprios guias e mentores particulares, solicitando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Então, antes mesmo da caravana sair, a própria diretoria do hospital mandou uma mensagem telepática para os mentores das casas espíritas onde eles iriam encontrar os médiuns, para os mentores dos médiuns também. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, pelos médiuns, eles deveriam ser voluntários. Iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria,
a favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Corregional Maria de Nazaré, nada impor a quem quer que fosse, senão convencer a prática do cumprimento do dever. Então, gente, óbvio, nós temos o livre-arbítrio, eles não poderiam dizer, você precisa me ajudar. Eles iriam explanar sobre a situação em que estava, sobre o trabalho, sobre o auxílio que eles precisavam, e aí os espíritos, eles iam eles disseram, aliás, os médiuns disseram se eles queriam participar disso ou não, queriam fazer parte disso ou não. Consertado o entendimento pela correspondência telepática, ficar estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns, visando-lhes sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhassem em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. Uma vez desprendido dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes serem encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as conversações. Então, os mentores dos médiuns foi solicitado a eles que intuíssem de ter um sono mais cedo, para eles conseguirem ir para o plano espiritual e conversar. Então a gente vai entender que, será que o médium, ele sabia no que ele estava se metendo? Falando, se eu fosse, né, a médium em questão, conscientemente talvez eu não saiba, mas isso aqui é só um corpo. Quem realmente vive, quem existe não é a Ariane, é o espírito da Ariane. Então, isso aqui é só uma ilusão, essa vida que a gente tem, essa matéria, tudo que a gente tem é uma coisa ilusória e momentânea, apesar da gente dar uma valorização muito grande para toda essa vida que a gente tem, é muito maior do que a nossa vida espiritual, né? A gente valoriza muito mais o que somos hoje do que o que nós realmente somos, que é um ser espiritual, vivente, né? Eterno, imortal. Enfim, e então o livre-arbítrio não tem que ser concedido pela Ariane, não é a Ariane que tem que saber dizer sim, é o meu espírito, que já foi Joana, Paulo, Augusta, enfim, já teve vários nomes, é o meu espírito, que realmente é quem eu sou, é que tem que saber dizer que sim ou que não. Então não sou eu, Ariane, que tenho que dizer sim ou não, eu quero isso. Quem tem que dizer e responder é o espírito, porque é verdadeiramente quem eu sou. Acho que vocês conseguiram entender, né? Consultaram então um mapa, esses espíritos que estavam vindo, que traziam com as necessárias indicações. Haviam estabelecido assim que visitariam 4 cidades de cada vez à procura dos médiuns e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade com os guias e mentores deles para indispensáveis entendimentos relativos ao importante certame. Então, os espíritos, ao adormecer, eles foram para os centros onde eles trabalhavam, esperar essa caravana vir e conversar sobre o que dizia, né? Nem era uma caravana, era um grupo de espíritos pequenos. Gente, isso aqui é lindíssimo da gente parar e fazer uma reflexão. No interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social, caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, aliás, desativados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro do amor de Deus e ao próximo. No interior, num lugar extremamente humilde, eles encontraram espíritos extremamente caridosos, onde no meio social ainda não foi putrificado com a vaidade, o ego humano, que é o que nós temos. Hoje, se nós formos a um interior, cidades de 3, 4 mil habitantes, que algumas pessoas nem sabem o que são isso, porque nunca foram, mas se formos a essas cidades, nós vamos ver a simplicidade, que para algumas pessoas indica a falta de intelecto, que para algumas pessoas indica a falta de informação, falta de conhecimento, mas nesses lugares, normalmente, não há a podridão que é o mundo atual, que somos nós, o nosso ego, a nossa constante vaidade de querer ser melhor que o outro, de querer estar num cargo X ou Y. Eu tô falando, gente, eu tô falando do meio espírita.
que existe muita podridão no meio espírita. Então, existe muito essa questão de status e poder e disputa e picuinha e coisas ridículas que não deveriam existir, que não é fraternal, que é totalmente o oposto do que Jesus queria. Existe muito, porque nós somos humanos e somos falhos, e nós estamos enlameados em meio a isso, né? Quanto mais estamos dentro do capitalismo, quanto mais estamos numa cidade grande que gira e que vive e respira o capitalismo, mais estamos envolto dessa podridão do lado podre da humanidade, né? Então, continuando aqui, os emissários, eles expunham ao que vinham pros médiums, né? O estado lamentável a que se reduziram aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Então, eles não omitiram, eles falaram sobre exatamente como estava o estado daqueles espíritos que estavam necessitando de ajuda. Os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas de suas próprias energias para o alívio dos desgraçados que lhes bateriam à porta. Os médiuns, eles também iriam se esgotar, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que durante o tempo em que estivesse em contato com esses espíritos suicidas, impressões de indefiníveis amarguras, mal-estar, inquietude, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico viessem surpreendê-los e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia, suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessão do compromisso, ao passo que a legião de servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Então, eles falaram que seria muito difícil, que o médium poderia passar mal, que o médium ia esvair todas as suas energias, poderia afetar o seu sistema físico, entre outras questões, mas que a legião de servos de Maria não iria os abandonar, iria refazer as suas forças ao fim de cada sessão e iria acompanhar e proteger esses médiums que assim o quisessem, né? Os que quiseram, na verdade. Se arriscassem a solicitação de tão vultuoso concurso, era porque entendiam que os médiuns educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos e por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola que pertencem fatalmente terão de obedecer a 2 princípios essenciais e sagrados, o amor e a abnegação. Então eles falaram, estamos procurando espíritos. Se nós estamos aqui falando com vocês, é porque vocês possuem essas qualidades e características e vocês detêm em si e precisam levar isso adiante. Amor e abnegação. Principalmente abnegação, porque iriam abrir mão de si em muitos momentos e iriam poder abrir mão de sua, não seria sanidade, mas de sua saúde física e espiritual, ainda que momentânea, e amor, porque teria que estar fazendo isso simplesmente por querer auxiliar, e não por querer proteção, e não porque era uma legião falando, mas sim porque queriam auxiliar, né? Normalmente um espírito mais evoluído, que eram os espíritos que eles procuravam, ainda que durante a carne estivesse envolto a um egocentrismo, o espírito em si, se ele é mais evoluído, se a espiritualidade vê como ele é evoluído, ele responde não tendo parâmetro de ego, que pode ser uma coisa de nossa personalidade hoje, né, e não do nosso espírito em si. Mas enfim, a espiritualidade ainda estava procurando espíritos mais puros, médiums mais puros, que não carregassem esses trejeitos, né, esses vícios que a gente se impõe. Assim se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiums de ambos os sexos. Dentre esses, porém, dentre os 20, apenas 4 senhoras humildes e bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz, prontas ao generoso desempenho. Dos representantes masculinos, apenas 2. Então, dos 20, os que aceitaram auxiliar foram 4 mulheres e 2 homens.
Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor a Jesus, desencorajando-se de um compromisso formal, eles foram expostos, né? Foi mostrado o precário estado dos pacientes que eles deveriam socorrer. E aí eles infundiram em pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais. Eles acharam melhor eles não prestarem auxílios, eles falaram: a gente vai fazer prece por eles e vai tentar auxiliar em forma de prece, mas a gente não quer compromisso nenhum com isso. Não quer dizer que eram médios ruins também, mas que optaram por não fazer o livre-arbítrio, tá tudo certo, vida que segue. À beira de seus leitos, inspeção minuciosa foi efetivada em seus fardos carnais, dos que aceitaram, obviamente. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso e até as funções gástricas, renais e intestinais foram cuidadosamente investigadas. As deficiências porventura observadas seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Então eles falaram numa noite, a sessão aconteceria na noite seguinte, porque o quê? Eles têm pressa, né? Então eles aceitaram, os que aceitaram, foi feito um trabalho no corpo, inicialmente no corpo físico, para restabelecer as forças, se tivesse algum problema físico, porque era um trabalho que demandaria muita energia, muito fluido, que a gente vem com uma carga de fluido, a gente já sabe disso, e demandaria muito fluido, queria se esvairir por conta desse auxílio que eles iriam prestar. Obviamente, depois seria restabelecido, mas se o corpo não estivesse ali funcionando 100% ou mais próximo disso, poderia acontecer qualquer coisa que influenciasse, né, o nosso envoltório corporal a parar de funcionar, né, ou a ter algum problema de saúde por conta desse fluido que é uma carga muito alta que sai, né, por conta desse trabalho assistencial. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico astral, ou seja, o perispírito, conduzidos a um dos postos de emergência e socorro mantidos pela colônia, a que deveriam emprestar caridoso concurso nas proximidades desta como da própria terra, espécie de departamento auxiliar onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores, enfim, e outras questões que eles trabalhavam, né, da colônia em si. É como se fosse uma UPA, vamos dizer assim. Tem o hospital e aí tem uma instituição menor que cuida de coisas que não precise levar até a colônia, até o hospital, até o departamento, né? Então é uma base que eles possuem e foram até essa base levar o corpo espiritual desses médiums para fazer algumas análises, né? Analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer qualquer distúrbios e dominassem tanto quanto possível, beneficiando-as com o vigor sadio que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadas dos desgraçados suicidas, absorvido pela loucura da dor superlativa. E aí então os médiuns dormiram, despertaram, né? Eles foram cuidar das suas questões materiais naquele dia e naquela noite seria a sessão, né? Desde o regresso da comissão de entendimentos, movimentação em comum apresentavam as repartições do burgo, da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte, no caso, né, teve a noite onde ocorreu tudo isso, e aí na manhã seguinte, quando eles retornaram, fomos cientificados de que ao cair do crepúsculo partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar os nossos corações, pois por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Então eles foram avisados que eles iriam vir para a Terra em caravana naquela noite, e aí eles acharam, será que a gente vai rever alguém? Será que a gente vai rever a nossa família, né? Um esquadrão de lanceiros desceu e depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício onde se realizaria a reunião do psiquismo, ou como usualmente se denomina a sessão espírita, postou-se de guarda fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Então, desde manhã cedo, né, assim que os espíritos voltaram, já desceram os lanceiros, os militares que cuidam da parte de vigilância,
fizeram uma inspeção no centro espírita onde iria ocorrer a reunião, né, aquela sessão espírita, e lá permaneceram protegendo o ambiente e já organizando o ambiente para a sessão importantíssima que aconteceria de noite, tá? Então, aqui continua que ficou assim, circulada por milicianos hindus que se diriam invencível barreira, a casa humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto emblema respeitável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível aos olhos humanos comum, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benérita corporação espiritual. Então tinha a flâmula que a gente já viu, né, que tinha essa flâmula em outras partes, né, desse livro, em outros capítulos, tinha a flâmula que eles colocaram lá na frente, claro, né, não consegue ver com os olhos físicos quem não tem uma mediunidade muito aguçada, mas ainda assim, os espíritos, que era essa a importância, os espíritos que ali rodeavam, conseguiam ver e não tinham permissão de entrar, e já entendiam que não tinham permissão de entrar. Ainda assim, se existisse algum espírito que tentasse atacar, que existem espíritos que tentam atacar casas espíritas, ainda assim, os lanceiros hindus, os milicianos, estavam ali auxiliando, né, para que isso não ocorresse. Enquanto isso, foi solicitado ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada a fim de a eles assistir, e operosidades dessa natureza a mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros na iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Então, a espiritualidade pediu para o diretor da casa falar com o responsável, o diretor encarnado, né? Que existe a direção da casa que é desencarnada, né? Que são espíritos que auxiliam a casa, e existe, enfim, o presidente, enfim, das casas espíritas. Então, o diretor desencarnado, o diretor no plano espiritual, intuiu o diretor encarnado a só deixar realmente os trabalhadores que tinham sido escolhidos, né, que tinham aceitado essa missão, porque uma pessoa que não estivesse preparada, com uma energia totalmente fora do que seria necessário, poderia trazer uma movimentação muito grande, e espíritos poderiam sair e fugir, e poderia dar muito problema, né? Então foi intuído disso. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações, por obedecerem a duas finalidades: servirem de material necessário à criação de quadros visuais durante as instruções aos pacientes, e também refrigerantes tônicos para combater as vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores. Então, para um espírito aparecer para um médium que tem uma mediunidade mais aguçada, ele precisa desses fluidos, né? Não necessariamente um espírito que tem uma mediunidade nesse sentido, ele olha todos os espíritos que estão no ambiente. Não, precisa de um fluido para isso ocorrer, para essa manifestação ocorrer, né? E aí, fluidos foram dispersados naquele ambiente, naquele centro espírita que já estava protegido pelos hindus, pelos lanceiros hindus. Então, foram colocados esses fluidos para isso, para eles utilizarem nas manifestações, e também para fazer o refazimento das energias depois da sessão, né, que o espírito acaba vindo, enfim. E aí, continuando aqui, Camilo diz: não nos poderíamos destacar da falange em hipótese alguma, não poderiam sair da falange, né? Nem mesmo com o louvável intuito de ir a uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos dissabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação, maldade, mais do que na terra. Em ocasião oportuna, nós visitaríamos os nossos entes queridos, né? Disseram-nos que na terra nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações
guardavam uma higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível, que nos dias decorrentes entre os encarnados existiam até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente a respeito de tão respeitável quão melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si. Aqui ele diz, né, que foram informados que nem todos os médiums que trabalham, ainda que façam um trabalho voluntário, são médiums que possuem uma moral e que possuem uma base estrutural que possa fazer um trabalho desses, né? Porque muitos acabam tendo ações por conta do seu livre-arbítrio, que vão totalmente contra uma fraternidade, uma atitude cristã, né? Uma conduta cristã. Então, a grande maioria, ainda nos dias de hoje, infelizmente, ainda vivem tendo atitudes mais anticristãs do que cristã em si. Então, não tem como ser um trabalho sério para esse tipo de trabalho. Não que eles não são médiums que sejam necessários ou úteis, mas para um tipo de trabalho assim importante, né, não tem como ocorrer. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, nas quais o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível tornar-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. E aí envolve, por exemplo, assim, às vezes existe um médium naquele grupo mediúnico que realmente tem uma moral cristã, mas existem 3, 2 ou 1 que não seja. Então, aí, se existe um médium naquele meio que não possui uma conduta cristã, que possui algumas escolhas pessoais de sua vida que não são cristãs, que não são a base, né, do evangelho, enfim, né, da moral e conduta que deveríamos ter, já não tem como utilizar o serviço daquela equipe, né? Então, por isso que é tão difícil achar uma equipe específica para poder fazer isso, porque uma coisa é ter o aceite no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, é ter o aceite do espírito. Outra coisa seria ter que reunir vários espíritos, encontrar um motivo, movimentar o mundo para ter um motivo de vários espíritos que nunca se conheceram fazer um trabalho, né? Então não tem como, tem que utilizar uma equipe, né, de médiums que já esteja pronta, que já esteja fazendo um trabalho, que já esteja operando e que tenha todos os seus componentes com condutas cristãs, né? Por isso que é extremamente raro isso. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, ao ingressarem no centro espírita, né? Apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando nas páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Nosso pensamento, ele emana energia, a gente não consegue esconder. Então, ao entrarem, eles viram que aquela pessoa idosa, né, aquele senhor idoso, era o diretor da casa, o presidente da casa, e ele estava lendo um livro e ele estava tão concentrado, as suas emanações eram realmente verdadeiras, né, estava focado ali e no ter esse conhecimento para ele, né, adquirir esse conhecimento para auxiliar ainda mais as pessoas. Continuando aqui. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar, víamos tribunas circulares com feição de arquibancada, dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Então, existe a sala, e naquela sala é como se tivessem saído todas as paredes, né? E aí foi se construindo uma arquibancada, tudo isso com fluido, né, gente? A gente sabe que é super possível. Uma arquibancada para todos esses espíritos, eles se alocarem, né? Para eles permanecerem ali durante a sessão. E aí, continua aqui. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, tomando cada um lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desardonadas, a mesa singela, toalha guarnecida, livros, papéis em brancos, a altura das mãos dos médiuns e alguns lápis. Os dotados de evidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora da rotina e comunicavam timidamente aos seus pares, em discreta confidências, que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite.
Então, assim, os espíritos que estavam lá, eles só foram para um dia de trabalho normal, eles não tinham a consciência do que estava acontecendo, né? Simplesmente foram para o trabalho. Os próprios espíritos sabiam, os espíritos dos médiuns, mas os médiuns conscientemente não sabiam. E aí, alguns que viam falavam, né, que tinha algo diferente acontecendo, só que eles não foram levados a crédito, né? Seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença de milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas de enfermeiros afamados, no que em verdade não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência sobre enfermos desencarnados. Então, os médios que conseguiam ver, né, que tinham esse tipo de mediunidade, eles falavam que eles estavam vendo, só que eles não acreditavam, né? Porque, por que vai ter militar no plano espiritual, né? Qual a necessidade? Deus é amor, Jesus é amor, né? Por que vai ter militar, né? Enfim. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalho dos colaboradores encarnados. Despejava-se sobre ela a cascata de luz resplandecente, que essa luz resplandecente era por conta dos médiuns, né, que estavam ali fazendo os trabalhos. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, que eram os espíritos guias do centro do centro visitado, né? Os protetores dos médiuns assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicassem ao objetivo de sua redenção. Então, os guias do centro espírita, eles não possuíam forma como perispírito, eles possuíam luz, eles não conseguiam nem identificar uma forma, mas eles sabiam que ali estavam e eles eram luz, né? São espíritos nesse quesito, né? Nesse ponto, são espíritos extremamente evoluídos. Nesse centro espírita, gente, são espíritos extremamente evoluídos que auxiliam nos trabalhos. Além desta, ocupando maior espaço no recinto e como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo, um espírito lá, né, o Ramiro de Guzmán. Então, possuía esse círculo, essa energia muito forte, havia lá com várias energias, energia dos encarnados, dos guias e energia também dos espíritos que ali estavam, e dos espíritos trabalhadores da Legião, né, de Maria. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece tocante, substancial, a qual predispôs os nossos corações ao enternecimento e fervoroso recolhimento. À proporção que orava, com maior vigor, incidia sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos ao olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro aos pobres decaídos. E aqui fala, né, assim, tem 2, 3 páginas onde ele explica nos mínimos detalhes como isso ocorreu, mas, né, até porque a gente tem um pouquinho mais de coisas para falar e não ficar tão longo o nosso vídeo, enquanto ele fazia a prece, né, enquanto o diretor fazia a prece, os espíritos dos hospitalizados estavam lá na arquibancada, os guias, os mentores, enfim, estava todo mundo lá. E aí, em um momento da prece, desceu um quadro de Jesus, coisa mais linda do mundo, ele narrando, assim, o quadro de Jesus do lado da flâmula, é lindíssimo, tá? Ler dessa forma. Por isso que eu indico a leitura. Eu venho aqui e falo, assim, do grosso, porque só esse capítulo tem umas 30 páginas, eu acho, e aí eu faço um resumo do resumo do resumo e trago as partes mais importantes, mas é muito lindo ler ricamente os detalhes de como isso ocorre, né? Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se explanação formosa e fecunda do presidente terreno.
pela primeira vez no íntimo de cada um de nós outros o divino convite para a redenção, pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido em hora de inspiração radiosa. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis a quase todas a totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. É uma aula que nos ministrava qual medicação celeste, a fim de balsamizar as nossas desgraças. Então, enquanto eles estavam fazendo a reunião mediúnica deles, normal, fazendo uma leitura do Evangelho, que é normal, que isso também ocorre em praticamente todas as palestras, uma leitura do Evangelho, enquanto existem pessoas nas palestras sentadas de forma normal, no plano espiritual pode estar acontecendo coisas incríveis. Vamos pensar com a gente. No Brasil, apenas 3% das pessoas se consideram espíritas, 3%. Todas as outras pessoas, ao desencarnar, eles precisam aprender como que funciona o plano espiritual. E é nesses momentos, é nesses lugares onde são encaminhados, né? Porque eles também aprendem no plano espiritual, sim. Mas dependendo da necessidade, são encaminhados também a casas espíritas, a reuniões. Nesse momento, aqui na minha casa, aí na casa de vocês, pode ter algum espírito que está aproveitando de toda essa mensagem para se esclarecer. Se nós estamos sentados, lendo sozinhos, em voz alta, um evangelho, nós podemos estar evangelizando espíritos no plano espiritual sem nem se dar conta. Então, em todo o trabalho que há a Cristo, em todo o trabalho que há o evangelho, sempre pode haver desencarnados necessitando daquilo lá. Por mais que a gente ache que é pequeno, por mais que a gente ache que não é válido, é sim muito válido, porque os nossos olhos físicos só veem o pouco, que é isso, a gente não vê o que ocorre. Então, enquanto eles estavam lá na sessão espírita deles, lendo o evangelho, comentando sobre coisas, a gente já sabe disso, tu já sabe, eu já sei, por que a gente está fazendo isso, mas vamos fazer do mesmo jeito. Existiam espíritos que estavam pela primeira vez entendendo e sendo chamados à redenção. Vocês conseguem entender o tamanho disso, né? Estavam lá fazendo só o trabalhinho deles, achando que aquilo nem era necessário, era insignificante, ou vamos pular essa parte mesmo, vamos para o trabalho, né, de verdade. Mas aquilo ali que eles já sabiam, eles estavam passando para espíritos que estavam precisando desse bálsamo. É incrível. Assim, eu quando li, eu fiquei assim, poxa vida, que perfeição que é a espiritualidade, né? Enfim, aqui continuando, né? E aí ele continuou, enquanto ele falava, né? O presidente falava, ele foi, claro, de forma intuída, a gente sabe, ele foi falando vários versículos da Bíblia, Lucas, João, enfim, vários versículos que ele coloca aqui também, mas para eu não ler, para não ficar tão maçante, né? Que já tá estourando aí o nosso tempo. Aí o Camilo continua: silêncio religioso presidia as arquibancadas, frêmito de emoções desconhecidas acendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos, atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Um dos míseros pares, justamente aquele a quem nomeávamos de retalhado durante o cativeiro no Vale dos Sinistros, esperando receber também alívios aos feros padecidos que os exasperavam, arrojou-se de joelho ao solo e suplicou por entre lágrimas: Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Eu não posso mais, enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também por piedade. E aí é um sinal dos dois médiuns que chefiavam, né, essa missão, dos dois médiuns não, dos dois mentores, que era o Alceu e o Romeu. Os bondosos enfermeiros ampararam-no e conduziram ao médium, que era uma senhora ainda jovem, delicada, de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho quando das investigações dos obreiros no Instituto conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com
o precioso veículo, que era médium, né? E também a este dispensado a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. Então, os médicos, quando esse espírito ele se ajoelhou e pediu por redenção, ele pediu para que Jesus o assistisse, só assim, né? Que a pessoa tem que pedir por auxílio. Então, os enfermeiros foram lá e levaram ele próximo à médium, que tinha aceitado na noite anterior, fazer, né, esse trabalho. E aí, os dois médicos foram próximos, porque a energia dos dois, né, estava muito distinta. Ela numa paz e serenidade e ele extremamente perturbado. Então, para auxiliar ambos, tanto a médium quanto o espírito, eles ficaram próximos, caso fosse necessário, né? Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente por momentos lhe emprestava, no intuito de cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentado o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais. E aqui fala, né, que muitos gritos, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que ocorrera, né? Então, o espírito, ele não se apossou, mas ele chegou próximo da médium e utilizou, né, dos órgãos físicos dela, né, utilizou da carne, né, utilizou dela em si, do aparelho físico dela, para falar o que ele, né, tinha passado. E aí ele começou a gritar e berrar, e, enfim, começou um trabalho de... como se fosse o desespero aumentou ainda mais, porque ele estava sentindo mais forte tudo aquilo, né, por ter um contato material, que foi a primeira vez com um contato material depois do desencarne, então ele sentiu tudo mais forte, né. E aí, depois, Camilo, ele fala tudo que o espírito acabou falando durante a sessão e tudo mais. Comovido, o presidente, a quem tutelara invisíveis amorosidades, inspirava, falando-lhe piedosamente, consolando-o, apontando a luz sacrossanta do Evangelho Mestre Divino como recurso supremo e único capaz de socorrê-lo. Então, fez o que normalmente faz o dialogador, né? Conversou, falou do Evangelho, falou de Jesus, da piedade, né? E tudo mais, para tentar acalmar os ânimos. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz, ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar-lhe ao além-túmulo. Ele não se adaptou somente escutando os mentores, ele precisou chegar até essa médium, sentir tudo o que ele precisava sentir fisicamente, porque ele não estava, né, tendo um corpo físico, mas ele sentiu de uma forma diferente do que no plano espiritual. Então ele precisou disso para conseguir realmente caminhar e sair do estado de inércia. E aí, aqui, né, um pouquinho antes até do que eu li, eu acabei não falando, mas tanto o presidente da casa, ele começou a fazer uma prece, como os encarnados presentes, como os guias da casa, os mentores da casa, como os mentores dos médiuns, todo mundo mais iluminado ali presente começou a fazer uma prece. O pessoal lá na colônia, Teócrito, o diretor do hospital, também começou a fazer uma prece, todos fazendo uma prece para esse espírito naquele momento, para ele restabelecer as suas energias, porque a gente sabe que a prece nós emanamos e ela vai, né? A prece vai e chega até onde deveria chegar, por quem a gente pede, não só a prece, como as energias ruins que a gente emana, os pensamentos ruins também, chegam até aquela pessoa que nós estamos pensando, né? E aí, chegou até ele e ele conseguiu se aliviar um pouquinho, né? Então, Alceu e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico, aproximaram eles, né, da médium em si, a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente pormenorizadamente quanto lhe sucedeu e por que lhe sucedeu. Então, explicou que ele tinha desencarnado e como ele tinha desencarnado. Ministra-lhe aula expressiva a que aqueles agentes corporificam com a criação dos quadros demonstrativos. Vimos que se repetia então na sessão espiritista terrena o que havíamos assistido na assembleia do hospital presidida pelo Teócrito,
A vida do paciente ressurge como fotografada, refletida nesses quadros das mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos, desde o berço até o túmulo, por ele mesmo cavado. Então, o que ocorreu naquela sessão que eles viram, que todos tinham os 200 espíritos, que a gente viu no último estudo, tinha os 200 espíritos lá assistindo, né, que desce como se fosse um telão e começa a passar várias fotografias, desde a infância até o desencarne. Ele conseguiu ver o corpo dele lá, as pessoas, né, uma pessoa recolhendo o corpo, conseguiu ver o próprio velório, então ele conseguiu ver tudo isso. E aí ele acordou e entendeu tudo que estava acontecendo, para ele poder sair desse estado de inércia, né? Então ele compreendeu assim e aceitou o acontecido de que sentia dificuldades e repulsas em atacar, isto é, que era imortal e continuava vivendo ainda e para todos sempre além do suicídio. E aí não encerrou a sessão, mas encerrou esse capítulo, né? A gente vai ver no próximo capítulo, na próxima semana, o que ocorre e como ocorre o término dessa sessão, né? Mas basicamente todos esses aprendizados é o que nós temos para hoje, né? Ao nosso ver, a gente já sabe como funciona uma sessão espírita, mas no plano espiritual, esse vídeo, né, para não ser redundante, traz inúmeros detalhes nesse capítulo sobre como que ocorre no plano espiritual, o que é riquíssimo, né, para o nosso conhecimento. Enfim, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Já deu um vídeo bem longo, né, cheio de informações. Vamos processar todas essas informações e ver como que a gente pode auxiliar nós mesmos e aos nossos próximos com tudo isso, né? E a gente se vê na semana que vem para a continuação dessa nossa história. É isso, gente. Eu desejo uma excelente semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.